Ele é tido por muitos leitores de quadrinhos como o Batman da Marvel. Mas será que esse título é justo? Vamos ver o que Mark Spector tem a ver com Bruce Wayne nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, o Cavaleiro Nerd, e hoje nós vamos falar sobre a mente perturbada e assombrada por diversas personalidades de Mark Spector, o queridíssimo Cavaleiro da Lua. Então, vai deixando aquele like maroto que me ajuda demais a continuar gravando vídeos aqui pro YouTube. E se você tá chegando por aqui hoje, agora, ou até já assistiu meus outros vídeos aqui do canal, mas ainda não se inscreveu, eu peço que você clique aí no botão de inscrever-se, ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu postar um vídeo aqui. Então eu serei eternamente grato. Então chega de enrolação e vamos continuar com esse vídeo. Criado por Doug Moench e Don Perlin, Mark Spector teve sua primeira aparição na revista do Lobisomem, Werewolf by Night, edição de número 32, em 1975. E acontece que nesse início de carreira, o personagem foi inserido como um vilão do Lobisomem, e tinha sido contratado como mercenário para dar cabo do protagonista desse título. No decorrer da história, o Cavaleiro da Lua acaba mudando de lado e trabalhando junto do Lobisomem durante um breve período de tempo. E então, na revista Werewolf by Night, de número 37 do ano seguinte, ele ressurge para enfrentar novamente o Lobisomem. Nesse mesmo ano, de 1976, o Cavaleiro da Lua ganha uma participação solo em 2 volumes da Marvel Spotlight, os números 28 e 29. E depois disso, o herói continuou tendo participações nas revistas de personagens como o Homem-Aranha, os Defensores e o Hulk. No ano de 1980, o Cavaleiro da Lua finalmente ganha sua série própria de histórias em quadrinhos, tendo como responsáveis Doug Moench e Bill Sienkiewicz, e teve então a sua origem finalmente revelada. Mark Spector tem origem judaica, mas nasceu em Chicago. Seu pai era um rabino tcheco que fugiu da perseguição na Segunda Guerra Mundial. Ao crescer e tornar-se adulto, Spector ganhou a vida de diversas formas, a mais recorrente delas como um mercenário. Ele possui muita habilidade em boxe por ter também trabalhado como boxeador. Certa vez, Mark foi enviado em uma missão com outros 2 exploradores, o africano Hal Bushman e o Dr. Peter Al-Raouni, que era o líder da expedição. Essa missão tratava-se de encontrar o antigo templo perdido do deus egípcio Khonshu, o deus da lua e da vingança. Acontece que depois de encontrarem a caverna onde estaria o templo, Bushman revela seus próprios interesses com a expedição, assumindo-se como um traidor, e acaba por assassinar o Dr. Al-Raouni e deixa o nosso herói à beira da morte. Mark é encontrado por egípcios e levado diretamente ao templo do deus da lua, e lá é tratado. Porém, os esforços do grupo parecem não serem o suficiente e o coração de Spector para. Mas é nessa hora, onde tudo parecia apontar para o fim do nosso queridíssimo herói, que o próprio deus Khonshu aparece para Mark em uma visão, oferecendo a ele uma condição para sobreviver. E essa condição é que Mark aceite ser o seu avatar e receba os poderes da divindade. Decidido a ser um justiceiro, Mark aceita a condição. Ele então enfrenta Bushman, o derrota e volta para os Estados Unidos. Já nos Estados Unidos e atuando como Cavaleiro da Lua, Mark reencontra Bushman. Os 2 travam uma luta com a derrota do vilão. Nesta época, Mark produziu um traje prata que decidiu usar como referência ao deus Khonshu. E para que seu disfarce fosse mais efetivo, ele decidiu adotar várias identidades, sendo a primeira delas Steven Grant. Steve era o personagem de um bilionário, e para Mark o objetivo era possibilitar a ele o acesso à alta sociedade. O dinheiro de Grant era o resultado de anos de trabalho de Mark como um mercenário. Outra identidade falsa adotada por ele era a do taxista Jake Lockley, para que pudesse ter contato com as pessoas mais comuns de Nova York. E a terceira identidade era a do Senhor da Lua,
uma das facetas do herói, que inclusive fazia visitas à psiquiatra de Mark. Essa troca frequente de personalidades resultou num estresse tão forte em Mark que ele acabou desenvolvendo uma espécie de esquizofrenia, como é introduzido por Alan Zelenetz e Chris Warner na série Moon Knight Fist of Khonshu, de 1985. Isso trouxe mais camadas ao personagem, mais profundidade e peso para as suas histórias. O Cavaleiro da Lua definitivamente não é um personagem clichê de histórias em quadrinhos, mas sim um personagem complexo e interessante. Ele é um conflito de si mesmo com suas várias personalidades, algumas criadas por ele, outras fruto de seus próprios problemas psicológicos. Certa vez, Mark trabalhou ao lado de heróis como Wolverine, Capitão América e o Homem-Aranha. E então, mais tarde, ele descobre que esses heróis que estavam com ele não eram mais do que alucinações, o que seria na verdade personalidades que integravam as próprias características do Cavaleiro da Lua, sendo o Homem-Aranha a sua versão mais descontraída, o Capitão América a sua parte mais justa e o Wolverine o seu lado mais violento. Essas personalidades estavam tão enraizadas em Mark que ele chegou a ter o seu próprio lança-teias, um escudo do Capitão América e um par de garras tecnológicas. Em histórias mais recentes, o Cavaleiro da Lua desenvolveu outras personalidades heróicas, incluindo uma que acreditava ser ele mesmo o próprio deus Khonshu. Como dito anteriormente, o Cavaleiro da Lua é um personagem complexo e suas histórias são motivos de discussão entre os leitores, tendo quem acredite que ele não possui na verdade nenhum tipo de superpoder e que tanto as suas habilidades quanto as suas aventuras não passam de alucinações, frutos de uma mente fragmentada. Porém, as habilidades do anti-herói são experiência alta em combates corpo a corpo e perícia em armas de fogo, altas capacidades como piloto de veículos, tanto aéreos quanto terrestres, resistência à dor e a poderes telepáticos e capacidades investigativas fora do comum. Ele também possui artefatos e itens que pode utilizar em batalha, como a sua própria versão do que seria um Batarang, que na verdade tem um formato, obviamente, de uma lua. Ele possui um cajado nunchaku e também um drone em formato de lua que pode ser utilizado como uma nave por ele mesmo. O personagem possui ainda habilidades provenientes da lua e seus estados. Isso quer dizer que à noite, quando a lua aparece, o cavaleiro ganha habilidades sobre-humanas que se intensificam ou diminuem de acordo com o estado lunar. Ou seja, em noites de lua cheia, ele fica ainda mais poderoso. Essas habilidades incluem super força, sendo capaz de, no seu estado mais poderoso, diante de uma lua cheia, ser capaz de erguer até mesmo 2 toneladas, sem muito esforço. Nesse estado, Mark também se torna imortal, tendo sido morto algumas vezes nas histórias e voltado à vida. Em certa época, o Cavaleiro da Lua foi capaz de absorver uma fração dos poderes do deus Khonshu, e isso concedeu a ele a capacidade de absorver poderes e energias de outros seres e personagens das histórias em quadrinhos. Nesta mesma época, ele conseguia controlar os aspectos da Lua, podendo fazer com que estivesse sempre em um estado mais favorável a ele. E por último, mas não menos importante, vale lembrar que por um breve período de tempo, Spector foi capaz de absorver até mesmo os poderes da Força Fênix. O Cavaleiro da Lua não tinha feito nenhuma aparição em live action, mas para nossa alegria, o anti-herói ganhou seu próprio seriado que será disponibilizado no Disney Plus, tendo ligação direta aos filmes do MCU. A série será protagonizada pelo ator Oscar Isaacs, no papel de Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, e também conta com o ator Ethan Hawke no elenco. Então era isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, que isso ajuda demais. Se inscreve por aqui, que eu te agradeço de coração. Assista também os outros vídeos do canal, caso você ainda não tenha visto. Obrigado por assistir, eu sou o Carlos e vou ficando por aqui. Até a próxima
Fiquem todos com Deus e tchau.